Boa noite, Gui Rodarte aqui. Terminou há pouco São Paulo 2, Corinthians 0 pela semifinal da Copa do Brasil 2023. Cara, o que foi esse jogo? Alguém me explica? Nem nos melhores sonhos de um torcedor de São Paulino se esperava uma partida como a de hoje, principalmente um primeiro tempo como o de hoje. Com toda certeza, uma das noites para entrar na história do São Paulo, mas também uma noite inesquecível para qualquer torcedor do clube. Com esse vídeo eu não pretendo fazer nenhum tipo de análise tática, técnica sobre a partida, até porque tive muitos problemas para assistir ao jogo, né? O horário é um horário muito complicado de 7h30, ainda saindo do trabalho. Tive que ver boa parte do jogo no ônibus. O primeiro tempo que realmente foi a parte boa da partida do São pensando lá do São Paulo, eu vi bem pouco, mas o que importa realmente é a partida de hoje, como foi, ah, questão, os detalhes sobre questão técnica, tática, notas, análise de jogo. Isso vocês vão poder ver em qualquer lugar, em qualquer programa esportivo por aí, no canal do Barolo, no canal do Jova, no canal do Acervo Tricolor, em qualquer canal por aí. Vocês vão escutar outras pessoas falando de questões mais técnicas, mas hoje eu só quero realmente desabafar. Um desabafo positivo, será que esse existe, né? Mas um desabafo realmente de um torcedor são paulino sobre a noite de hoje, que foi uma noite especial. Cara, o que falar sobre o jogo de hoje? São Paulo está em uma final inédita. Final inédita não, né? Mas pode brigar finalmente por um título inédito de Copa do Brasil em uma final. Depois de 23 anos, estar de novo numa final de Copa do Brasil, um título que São Paulo ainda não tem. Sempre teve muita dificuldade. Claro que tem a questão que São Paulo jogou bem menos a Copa do Brasil, mas isso não importa. O time do tamanho de São Paulo não ter esse título era assim. O peso é o que falta na galeria do São Paulo e é emocionante ver esse momento acontecer em uma campanha histórica do São Paulo, indiscutivelmente. Que começou muito mal jogando contra o Sport, perdendo de 2-0 aqui no Morumbi no jogo de volta, tendo vencido o primeiro jogo por 2-0, perde essa vantagem, vai para os pênaltis e por muito pouco não sai logo nas oitavas, mas conseguiu por sorte classificar. Pega o Palmeiras, o favoritíssimo Palmeiras nas quartas. Um Palmeiras muito forte, o melhor Palmeiras da história do clube, com toda certeza. E de forma extremamente consistente vence os dois jogos, 1-0 no Morumbi, 2-1 lá. Um time que com o Dorival Júnior melhorou demais, teve uma evolução absurda. Um São Paulo que é muito diferente dos últimos anos. Um São Paulo que não desiste, que não cansa. Parece que não cansa. Um São Paulo que corre até o último segundo de jogo. Um São Paulo que tenta, que busca o resultado. Era algo que a gente não via há muito tempo. Por isso que eu chamo esse vídeo como um desabafo, porque a frustração que o torcedor são paulino passou nos últimos 10 anos, desde 2012 especificamente desde a saída do Lucas há 10 anos, 11 anos atrás, que o São Paulo vinha de anos e temporadas muito difíceis, com altos e baixos, brigando para não cair, contra o rebaixamento em muitos desses anos, vendo times que não competiam, que amarelavam, pipocavam na hora H, perdiam títulos fáceis ou na maioria desses anos sequer competiam. E eu não tenho como não lembrar, né, mas desde a final do Paulista de 2021, na qual São Paulo saiu campeão em cima do Palmeiras também do Abel, e aquele foi a virada de chave do São Paulo na minha visão,
porque o São Paulo desde então voltou a competir. O São Paulo chegou em duas finais depois daquela, né, em 2021, chegou em duas finais, perdeu, mas chegou em duas finais, uma delas de uma competição internacional que foi a Sul-Americana do ano passado. Que também foi surpreendente, porque aquele time de São Paulo era bem fraco. Passou aos trancos e barrancos e chegou naquela final. Mas ainda assim, aquela final de Sul-Americana, mesmo sendo uma final de uma competição internacional, não foi um dia assim tão especial para o torcedor quanto a noite de hoje. Por conta de tudo que envolvia a partida de hoje. A possibilidade de uma final, novamente uma final de Copa do Brasil, passando pelo Corinthians, que é sim uma pedra do sapato do São Paulo. Um clube que o São Paulo tem muita dificuldade historicamente, principalmente em mata-mata. Isso é indiscutível, né? Os fatos. E o São Paulo, depois de ter oscilado com o Dorival, que era um time extremamente assertivo, um time muito forte que o Dorival montou com o São Paulo, que vinha jogando demais, eliminou o Palmeiras de forma consistente, fez boas campanhas, vinha bem no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana, também até então invicto, até perder nesse momento de oscilação do São Paulo, perder o jogo de ida para o São Lourenço, perder o jogo de ida para o Corinthians lá em Itaquera, em um jogo que o São Paulo jogou muito bem, conseguiu o empate após ter tomado o primeiro gol 1-0, conseguiu o empate, aí o Luciano teve toda a polêmica da bandeirinha, tomou o amarelo e ficou fora da partida de hoje. Graças a Deus não fez falta. É, e tomou um gol também do Renato Augusto, que é um craque indiscutível e que complicou demais a vida do São Paulo. Muitos São Paulinos já estavam começando a ficar um pouco desacreditados, certas picuinhas querendo plantar crise, né, de certa forma, dizendo, lembrando daquela entrevista do Dorival, toda aquela polêmica e tudo mais. Cara, independente de tudo, independente do que aconteceu, hoje era guerra, hoje era só vitória importava. E nessas semanas, desde o jogo de ida, tudo que aconteceu, a vinda de Rames Rodrigues, uma contratação extremamente forte assim pro padrão do futebol brasileiro, pro padrão do São Paulo, do time do São Paulo, um outro patamar, né? Mas principalmente do nome que eu vou falar muito, que é Lucas Moura. O que esse cara joga é um absurdo. O que ele fez hoje não tem como descrever. E é aí que a emoção bate, porque depois de 10 anos, como eu falei anteriormente, justamente no momento que o São Paulo, a fase ruim do São Paulo começou, o jejum começou, foi com a saída desse cara e 10 anos depois esse cara volta com um foco, uma vontade, um sangue no olho absurdo de jogar contra o Corinthians no dia 16, que foi hoje. Ele voltou para isso e já de cara afirmo que valeu extremamente a pena tudo. O que esse cara fez hoje é para entrar na história do clube. A noite de hoje foi extremamente especial porque não tem como descrever essa emoção. Um Morumbi com mais de 62 mil pessoas fazendo uma festa absurda. A torcida do São Paulo, a torcida que conduz, né, hoje levanta a faixa de o mais popular, porque o que a torcida do São Paulo vem fazendo nos últimos anos, salvando o clube de impossíveis rebaixamentos e tudo mais. E hoje, o que a torcida fez é mais algo absurdo. Simplesmente. Teve toda a questão ali do apedrejamento do ônibus do Corinthians, que é uma infelicidade absurda, a coisa que não pode acontecer jamais. É um absurdo que, infelizmente, tem animais, né, no meio da torcida que fazem esse tipo de coisa. Mas vendo a parte positiva, a festa hoje foi absurda. Um, de fato, um clima de decisão que faz jus ao tamanho do clube que é o São Paulo. Levou esse jogo com a seriedade que se deve levar um clássico,
que se deve levar uma decisão. São Paulo em uma semana conseguiu reverter os dois placares que estavam em dificuldade, que havia perdido de 1-0 para o São Lourenço e também perdendo por um gol de vantagem contra o Corinthians. E o primeiro tempo que o São Paulo fez hoje foi absurdo, com o Lucas Moura chamando a responsabilidade, indo pra cima. Esse cara, mano, ele é um absurdo. Ele joga, ele vai pra cima, ele dribla, ele consegue, ele facilita, ele joga em outro ritmo de jogo, em outra velocidade. Ele facilita, ele corta os caminhos. Todo o time do São Paulo parece que facilita pra todo mundo conseguir jogar. E o São Paulo, ele amassou o Corinthians. Trucidou o Corinthians no primeiro tempo. Foi 2-0, poderia ter sido 3-4. Inclusive, uma pena que não matou o jogo logo de cara, porque o que o São Paulo se complicou no final, eu já tava vendo o momento, meu Deus do céu, que essa porcaria ainda vai pros pênaltis. E se fosse pros pênaltis, a gente tava ferrado com o Cássio do outro lado. Mas deu tudo certo, aquele gol que o Rato perdeu não fez falta. Rato que também eu acho que foi o melhor da partida, um gol e uma assistência assim. Simplesmente o Super Mouse, o Wellington Rato. Cara, certas coisas que acontecem com São Paulo não dá pra descrever. A gente, como torcedor, simplesmente temos que aproveitar este momento. Eu vou rever esse jogo várias vezes ainda. A emoção do Lucas Moura no fim da partida, vendo aquela multidão ovacionada porque o ídolo retorna a casa depois de 10 anos, jogando muito na Europa e volta pro Brasil, faz 3 jogos fazendo gol em 2 deles e levando o São Paulo a uma final de Copa do Brasil, podendo ser um título inédito pro clube. O que eu vou falar? Temos que simplesmente aproveitar este momento. Então, desculpa se eu não consegui fazer uma análise da partida. Como eu falei, o meu objetivo não era esse, e sim só desabafar, dar a minha opinião sobre a partida, sobre não a partida, mas sobre este momento. Então, muito obrigado por terem ouvido, e aos torcedores do São Paulo, desfrutem esse momento. Lucas Moura veio jogar por 6 meses. Ele levou a gente para uma final de Copa do Brasil. Já valeu a pena demais. Mas a gente ainda pode ter muitas felicidades ainda até o fim deste ano, dessa temporada. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos continuar rezando. Porque o clube da fé é assim mesmo, é o clube que a moeda cai de pé. As coisas impossíveis acontecem aqui. E hoje vimos tudo isso. Então é isso. Obrigado a todos por terem ouvido. E vamos, São Paulo!